sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E essa semana é conversando sobre mediunidade mesmo. Temos um convite para fazer, que é em função do 35º Encontro Espírita de Medicina Espiritual. É muito interessante que há 35 anos o Centro Espírita Leon Denis vem realizando esse encontro. Eu tenho uma alegria muito grande no coração, porque eu venho desde o primeiro. E esse encontro, ele tem como patrono Inácio Bittencourt, que é um espírito assim ligado a essa área da medicina espiritual, e a orientação que se teve era como se fosse um curso, aliás, é um curso, em 5 partes, né? A primeira vez que a pessoa viesse, ela viria para a sessão doutrinária, depois a sessão científica 1, científica 2, técnica de passes, e eram 5. As pessoas foram fazendo esses temas. E à medida que foi passando os temas, o tempo, as pessoas completaram. E aí surgiu a sessão Atualidades, que é muito interessante trabalhar essas atualidades à luz da doutrina espírita, à luz da medicina espiritual, né? Porque o que nós buscamos é realmente a saúde, essa saúde que não é só a saúde física, não é, meus amigos? A nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. Então, em função disso, nós vamos trazer hoje 4 amigos muito queridos mesmo. E cada um vai falar sobre a sessão que eles estão inseridos, fazendo esse convite para nós. A primeira amiga é a nossa querida Patrícia Baldomero. Muito bem-vinda, Patrícia. O microfone, o coração dos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estão abertos para ouvir esse convite acerca da sessão doutrinária. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Patrícia Baldomero e venho em nome do Centro Espírita Leon Denis convidá-los para o 35º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual, sessão doutrinária, que acontecerá no próximo domingo, dia 20 de outubro, de 8h30 às 13h. A sessão doutrinária é considerada a porta de entrada para o conhecimento da medicina espiritual. O estudo da doutrinária é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nesse ano teremos como tema específico a busca do equilíbrio. O objetivo geral do encontro é estudar, discutir e refletir sobre a doença, a cura e a prevenção sobre a ótica doutrinária espírita através dos diversos aspectos ligados à medicina espiritual. Escolhemos 2 casos para estudarmos ao longo do encontro, o de Maria de Magdala, que está no livro Boa Nova, e o de Adelaide, que foi retirado da entrevista com Inácio Bittencourt, o patrono espiritual do encontro. No tema 1, abordaremos sobre a doença. Por que adoecemos? Qual a nossa visão sobre a doença? Inácio Bittencourt define a doença como sendo o resultado do desequilíbrio do espírito que não mantém o corpo espiritual equilibrado e, por via de consequência, ele torna vulnerável o corpo físico. Qual a nossa compreensão sobre a lei de Deus? Abordaremos sobre a lei de causa e efeito, que é um instrumento que sinaliza o afastamento do objetivo da vida. Falaremos sobre o livre-arbítrio, ao qual os espíritos nos dizem que a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um, porquanto um tem o mérito de suas obras. No tema 2, vamos refletir sobre a cura. Ampliaremos o conceito de cura e saúde sob a ótica espiritual. Aprenderemos com o espírito Albino Teixeira que os desequilíbrios começam por atitudes e sentimentos aparentemente compreensíveis, tais como a irritação, ressentimento, impulsividade e vigilância, e se deslocam rumo a ásperas consequências. Mas veremos que o desequilíbrio pode ocorrer ao longo do percurso que o espírito precisa percorrer. E caso o desequilíbrio aconteça,
é possível reequilibrar-se através de tratamentos médicos e espirituais. Quais os recursos que a medicina espiritual utiliza para nos ajudar no retorno ao equilíbrio? Mas para alcançar o resultado esperado, qual a nossa participação efetiva? E no final desse tema refletiremos com Inácio Bittencourt como iremos nos curar. No tema 3 falaremos sobre a prevenção. Quais os recursos para manter-se em equilíbrio? Sobre o aspecto do futuro, Inácio Bittencourt nos chama a atenção para pensarmos nas causas que estamos criando hoje. E ele diz: vocês só pensam no sofrimento vindo do passado. E o que vocês constroem hoje? Ou vocês não pensam que estão construindo o futuro? Refletiremos sobre a importância de prevenir-se para não criar sofrimentos futuros. Ao final desse tema, refletiremos com Antônio de Aquino sobre o grande mestre da divulgação da lei de amor, que é o Senhor Jesus. Teremos evangelização para bebês, crianças e jovens com um conteúdo adequado para cada faixa etária e o encontro será presencial. Aguardamos vocês. Venham estudar conosco. E nós vemos, né, que essa sessão doutrinária ela é muito clara acerca do entendimento das causas, do entendimento desse porquê nós adoecemos, né? Como é que a gente pode se curar, como é que a gente pode trabalhar, crescer e florescer, mesmo muitas vezes com o corpo estando doente, né? A gente vai trabalhar muito bem e ser trabalhado muito bem acerca desse belíssimo tema para todos nós. Mas nós temos também um outro momento. É justamente o momento em que a ciência, né, a seção científica, vai nos falar sobre a casa espírita, a questão do magnetismo da casa espírita, da atração que a casa espírita vem exercendo sobre nós, sobre nossa vida, nosso tempo, nosso roteiro. E a gente precisa entender isso, porque quantas vezes nós criticamos, nós falamos e até nos cobramos. Eu tenho que ir à casa espírita mesmo sempre? Uma vez, determinada médium, muito querida do nosso coração, falou assim: Deusa, eu tenho que ficar refém dos espíritos? Porque tem determinadas disciplinas, determinadas orientações que toda casa espírita bem orientada vai oferecendo. E nós, médiuns, necessitamos dessa orientação segura. Hoje mesmo, o programa gravado, eu vinha lá do trabalhinho que fizemos sobre o Livro dos Médiuns mesmo, do Centro Espírita Altivo Panfiro, lá em Vargem Grande. E aí, vínhamos com Raquelzinha. Raquel foi nossa evangelizanda, né, de mocidade, do Leon Denis, filha do companheiro Nilton José, e ela vinha falando sobre essa questão da frequência, da adesão à tarefa da casa espírita. Como é que isso funciona na vida da gente e como a gente encara isto. E ela falou uma frase, eu falo que ela é a minha engenheirazinha cartesiana. Ela falou assim: tia Deusa, tem gente que se acostuma com o ruim, com o pior. E aí, se eu me acostumo com o pior, eu não tenho como mensurar, né, como dimensionar o que é uma ambiência diferenciada. E nós, médiuns, necessitamos dessa diferenciação, gente, para que a gente não entre, não pegue gato por lebre, né? É muito difícil, mas a gente tem que ter o cuidado conosco mesmo, o cuidado com a mediunidade, o cuidado com o nosso campo mental. E aí a gente vai vendo como é que a casa espírita, ela funciona na ajuda a cada um de nós na gestão desses cuidados. Então, o nosso amigo, nosso irmão Márcio, trabalhamos em evangelização de jovens juntos, né? Ele vai conversar um pouco com a gente acerca dessa sessão científica. Olá a todos, eu sou o Márcio Gonçalves e venho mais uma vez convidar a todos a participarem do nosso próximo encontro espírita sobre medicina espiritual. Este encontro, que ocorrerá no Centro Espírita Leon Denis, dia 20 de outubro, de 8h30 às 13 horas,
Como muitos de vocês já sabem, este encontro é dividido em 4 sessões: sessão doutrinária, sessão científica, sessão técnica de passes e atualidade. Hoje eu estou aqui para apresentar o assunto que a sessão científica trará este ano. O nosso encontro e a sessão científica é responsável por abordar e apresentar os aspectos do magnetismo, dos fluidos e do perispírito. Esses 3 assuntos estão intimamente interligados, como vimos apresentando ao longo desses anos. Quando estudamos na sessão doutrinária, fixamos os conceitos que existem de doenças, doentes, mas todos somos espíritos, almas reencarnadas, e que no propósito de encontrarmos nosso equilíbrio, seja emocional, físico, espiritual, o magnetismo está agindo por nós e em torno de nós. Então, nesse ano, não estudaremos na sessão científica nenhum caso específico de doença, como em muitos anos, observando os aspectos físicos e morais da ação do magnetismo, dos fluidos e a ação no perispírito. Mas estudaremos esse ano o magnetismo, apresentando rapidamente os conceitos sobre esse fenômeno da natureza. Vamos estudar o magnetismo que envolve o ambiente da casa espírita. Não será um estudo de relações interpessoais dentro da casa espírita. O estudo será sobre nós, sobre cada um, individualmente. Como eu vim, como eu fiquei e como estou hoje na casa espírita. Abordaremos, segundo as instruções dos espíritos, o que seja o magnetismo que todos temos, como criamos, como exteriorizamos, enfim, o que somos. Vamos observar a maneira de como cada um chega na casa espírita. De uma maneira geral, somos induzidos até a casa espírita. E concluindo, estudaremos um depoimento de como a casa espírita pode nos transformar para melhor, para nos observarmos como espíritos imortais, para verificarmos que nos melhoramos com a frequência à casa espírita e o estudo da doutrina espírita. Compreenderemos que Jesus, o grande médico das almas, nos convida a esse tratamento, a profilaxia da alma, pelo estudo e pelo trabalho no bem. É um resumo do que temos a apresentar a todos vocês que vierem ao nosso encontro nesse próximo domingo. Aqui nos despedimos, agradecendo a Deus antecipadamente esta oportunidade bendita de nos reunirmos em favor de nós mesmos e de todos numa manhã de estudos e aprendizado acerca da doutrina espírita, que nada mais é do que o esclarecimento dos ensinos de Jesus. Muita paz a todos. Então, amigos, convite belíssimo para todos nós. Nós sabemos que a tônica do programa, a tônica do movimento federativo, das casas espíritas, é o nosso retorno à casa espírita, principalmente nós médiuns, trabalhadores, tarefeiros, né? Para que a gente reassuma esse gosto que às vezes fica um pouco esmaecido em função da pandemia, em função das facilidades que temos através da internet, né? E a gente vai ficando, vai acomodando, vai achando que está tudo muito bem. Mas a gente vai ver, nesse encontro espírita de medicina espiritual, a gente vai ver bem essa questão dessa atração da casa espírita. O que é? E a gente tem que pensar. Então, gente, a sessão técnica de passes, ela vai nos trazer um aprofundamento acerca de certos aspectos da própria atividade do passe. E para isso, a querida amiga, irmã Nádia Paz vai falar com a gente um pouquinho. Bem-vinda, Nádia Paz. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, em nome do Centro Espírita Leon Denis, convidamos aos médiuns interessados na aplicação dos passes no serviço de tratamento espiritual para virem participar de forma presencial no dia 20 de outubro, de 8h30 às 13 horas, no encontro de medicina espiritual.
Este encontro é realizado pelo nosso CELD há 35 anos. Na sessão de técnica de passes, vamos ampliar os nossos conhecimentos acerca dos passes nas doenças mentais mais prevalentes nos dias atuais, nas pessoas que buscam na casa espírita o socorro e o amparo para as suas doenças da alma. Também teremos como tema passes nas doenças orgânicas mais prevalentes, com ênfase nas doenças cardíacas e renais. Aqueles que desejam qualificar o seu exercício mediúnico, ampliando os conhecimentos acerca dos passes, venham estudar conosco neste domingo. A medicina espiritual ajuda o homem a estender as mãos com Jesus para auxiliar a saúde do próximo. Esperamos por vocês. Bem, e como nós falamos, o encontro foi caminhando. E as pessoas, nós, fazíamos doutrinária. No ano seguinte, científica 1. No outro ano, científica 2. No outro ano, técnica de passe. E aí, completávamos esse roteiro. E aí, o que fazer então? Volta para a doutrinária? Muita gente volta para a doutrinária, interessantíssimo. Refaz. Mas foi criada a seção Atualidades. E essa seção visa a quê? A trazer assuntos da atualidade na visão da medicina espiritual e da doutrina espírita. É uma orientação muito bonita, muito preciosa. E para isso, nós trouxemos o nosso querido amigo, irmão, também trabalhamos em evangelização juntos, o nosso querido amigo Paulo Nagai. Olá, companheiros da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Paulo Nagai. Estou aqui para convidar a todos para o nosso 35º Encontro de Medicina Espiritual da Seção Atualidades, que será realizado no dia 20 de outubro, de 8h30 a 1h, às 13 horas, no Centro Espírita Leon Denis. Nós vamos desenvolver o tema, uma continuação do ano passado, o mau uso das mídias sociais e as consequências para a saúde da alma, parte 2, onde nós vamos tratar dos problemas da possibilidade de obsessão nesse uso, com o complemento do tema. As mídias podem ser instrumentos do processo obsessivo. Nós vamos estar desenvolvendo os seguintes tópicos nesse ano. Primeiro, vamos fazer um resumo do encontro de 2023, para aqueles que não tiveram oportunidade de participar, e vamos falar sobre o processo obsessivo, primeiro dando uma introdução, falando do conceito, a influência, a afinidade e sintonia. Isso para dar uma base de discussão. Continuaremos também falando sobre obsessão nas redes sociais. E levantando exatamente as possibilidades de que aconteça essa influência por conta da rede, que basicamente são os mesmos conceitos que envolvem o processo de obsessão, com a gravidade de termos multiplicado ao infinito aí as possibilidades de influência e multiplicação dessa ideia. Depois falaremos também como ajudar quem está passando pelo processo obsessivo e fecharemos o tema falando sobre os mecanismos de prevenção em processos obsessivos. Nós estaremos desenvolvendo esse assunto no salão do Centro Espírita Leon Denis, onde, ao final dessas exposições e desse comentário, será uma mesa redonda com a participação minha, Paulo Nagai, Iode de Freitas, Marcelo Hollenberg e o Hélio Washington. Uma mesa redonda onde nós estaremos discutindo todos esses tópicos e depois, ao final do encontro, abertura para pergunta dos encontristas, tanto aqueles que estarão participando direto do Centro Espírita Leon Denis, como aqueles também que acompanharão pelas mídias sociais. Poderão enviar as perguntas, serão selecionadas e tentaremos responder a todas elas. É importante também falar
que nós teremos em paralelo, no mesmo horário, no Celdinho, o mesmo tema da sessão Atualidades apresentado para os jovens, para as várias faixas etárias dos jovens, onde ali o tema será adaptado a cada idade. Então é bom nós atentarmos para esses detalhes, que, por exemplo, um dos tópicos que nós vamos discutir dentro desses tópicos principais é exatamente como isso afeta os jovens. Então, na parte da juventude, da infância e juventude, esses problemas vão ser tratados assim, diretamente por quem está passando o problema. O foco é o jovem que está ali. E nos adultos, lá no CELD, no salão, nós enfocaremos também, mas voltando para o lado da responsabilidade dos pais e responsáveis, que são aqueles que não estão envolvidos diretamente nesse problema, mas são responsáveis por aqueles jovens. E é uma orientação um pouco diferente. O foco é diferente. O assunto é o mesmo, mas o enfoque é diferente para atender às diversas necessidades de cada grupo. Então, nós renovamos aí o nosso convite para estar no dia 20 de outubro, de 8h30 às 13 horas, no Centro Espírita Leon Denis, para o 35º Encontro de Medicina Espiritual, sessão Atualidades. As inscrições estão abertas, podem ser feitas na Secretaria do Centro e também se não me engano, pelo site também. Um grande abraço para todos, esperamos vocês lá. E é assim, amigos, há 35 anos, a Casa de Leon Denis vem trazendo esse precioso encontro. Esse encontro acerca da medicina espiritual. Esse encontro, vamos repetir a data, será realizado no dia 20 de outubro, no presencial, Centro Espírita Leon Denis, Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, de 8h30 a 1h da tarde. As inscrições podem ser feitas na livraria, mas eu sei que você, meu irmão, vem de longe. E agora como é que vai ser? A você, meu amigo, meu irmão, que vem de longe, você chega um pouquinho mais cedo e faz a inscrição no dia. Não vamos perder essa oportunidade de nos encontrarmos, de estarmos juntos, né? De trocarmos ideias e de compartilharmos, absorvermos a beleza da ambiência da Casa Espírita, que é preparado com tanto cuidado, com tanto desvelo, com tanto amor pela espiritualidade, para receber a cada um de nós. Esse encontro, teremos, como todo encontro da Casa de Leon Denis, o atendimento ao bebê, à criança, ao jovem e ao adulto, né? E é muito interessante, a gente conversava com o Nagai, a questão do jovem, acerca dessa influência das mídias sociais, né? Como eu falei, meus amigos, aquele jogo da baleia azul, que estava acabado, né? Hoje tem novos desafios para o jovem cumprir, levando ao suicídio. Então, vai ser muito interessante. Eles vão conversar, né? A sessão Atualidades vai conversar com os pais, mas também os jovens serão trabalhados nesse setor. E é muito importante isso, esse esclarecimento, essa forma de agregar, né? E até de chamar ao jovem, à criança, ao bebê, quanto à responsabilidade e à bênção da reencarnação. E o Encontro Atualidades é o único que vai passar pela internet, vai ser transmitido pela internet, pelo canal do CELD, instituições parceiras. Se você... mas eu quero ir, eu quero assistir a doutrinária, eu quero assistir a científica, eu quero assistir a técnica de passe, mas esse assunto me interessa, a gente pode deixar, porque o que é transmitido pela internet fica gravado. Então eu quase sempre faço assim, eu assisto, participo de uma sessão e a Atualidades a gente vê em casa, né, mais tarde, pela internet, porque fica no canal do CELD. Mas a gente coloca, amigos,
é um momento importantíssimo para todos nós. Nós estamos saindo de movimentos de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, né? E até de obsessões bem graves. Então nós não podemos desperdiçar essa grande oportunidade que a Casa Espírita está oferecendo a todos nós. Então, queridos amigos, até domingo, em que estaremos no Centro Espírita Leon Denis, Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, ou através do canal do CELD no YouTube, para o 35º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Até lá, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.